Bom dia, gente. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês responderem com a máxima sinceridade possível. Aqui a gente tem um grande número de estudantes. Eu gostaria de perguntar: quem realmente gosta de ir para a escola de todo o coração? Levanta a mão. De verdade. A gente vê que um número bem pequeno de pessoas levanta o braço. E já começando, eu gostaria de apresentar essa escola aí, esse murão, que era a minha antiga escola. Lá eu passei do 6º ao 9º ano, e foi mais ou menos 4 anos que eu passei lá. E eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas incríveis e bastante legal, e também de desenvolver um pouco das minhas habilidades lá. Esse muro que vocês estão vendo aí, todo pintado nas artes de Romero Brito, eu tive a oportunidade de também fazer parte dele, de pintar, juntamente com o meu professor de História e outros alunos da escola. Eu sempre fui um tipo de aluno que gostava de criar coisas, e eu acredito que é da minha própria essência, sabe? De você querer colocar as mãos na massa. Eu sempre gostava de criar de verdade. Lá nessa escola, eu tive a oportunidade de criar um grande muro, que foi um muro de poesia, e também um jardinzinho. Em todos esses projetos que eu desenvolvia lá na escola, eu tive o apoio de uma professora de inglês, a Tati, e ela sempre me ajudou bastante nisso. Mas, infelizmente, essa escola, ela reflete um tipo de ensino tradicional. Esses 4 anos que eu passei nela, sempre foi aquela rotina de chegar na escola, de copiar atividade, de olhar para o professor, de não poder falar nada. E essa foi a minha rotina. Então, eu estava muito cansado. Meu Deus do céu, não é possível que eu vou simplesmente viver isso enquanto eu estiver no ensino médio também. E foi lá que eu notei que esse tipo de ensino tradicional, ele é em consequência do período da Revolução Industrial, onde que os alunos eles eram preparados para as fábricas somente. Então, eles não tinham o objetivo de formar pessoas, mas sim operários. Então, foi em consequência desse tipo de ensino tradicional que a gente tem muitas escolas do Brasil e a gente vivencia isso. Ou seja, os alunos chegam na escola, copiam a atividade. Eu acredito que essa realidade possa estar mudando, mas simplesmente a gente copia a atividade e fica nessa rotina. E eu acredito que a gente pode mudar, sabe, esse tipo de dinâmica. Através de uma antes de pular da ferramenta que eu quero falar, eu gostaria de apresentar uma pessoa. Essa pessoa que está no meio aí, ao lado dessas 2 outras, é minha professora Tati. Não foi a melhor foto que eu coloquei aí, mas ela é a Tati. Ela foi minha professora de inglês, como eu tinha falado, e ela sempre me apoiou demais em todos os projetos que eu realizava lá. E ela também sempre foi um tipo de pessoa que gostava de criar coisas, sabe? Então, ela procurava estar trazendo jogos para dentro da sala de aula. Ela procurava tentar mudar um pouco a rotina de como a gente chegava lá, de simplesmente copiar a atividade. E ela sempre me apoiou em todos os projetos que eu desenvolvia lá. E todo projeto que a gente fazia, ele estava estruturado em um tipo de pensamento que, quando eu cheguei aqui no NAVE, eu conheci, que foi o Design Thinking. É um tipo de pensamento, é uma metodologia, na realidade, adotada para a gente resolver problemas, e ela vai estar centrada no ser humano. Ela possui esses 5 pilares que vocês veem aí: o da empatia, o da definição, o da idealização, o da prototipação e do teste. Imagina, esse tipo de educação, esse tipo de pensamento, somado com a educação, tem uma oportunidade, uma chance de dar bastante certo. E eu gostaria de apresentar a vocês a Design Tech High School. É uma escola que fica lá no Vale do Silício, em São Francisco, e é uma escola muito incrível. Por sinal, ela está num documentário de escolas inovadoras no mundo, e essa instituição, o NAVE, também está nela. E foi uma oportunidade muito legal que eu tive de aprender um pouco mais sobre ela, e os alunos são bastante engajados. Todo o escopo da escola ele está preparado em cima do Design Thinking, o que é uma coisa muito incrível. Porque, como eu disse, se o Design Thinking está centrado no humano, dentro da educação ele vai estar centrado no estudante. E a gente pode realmente transformar a educação com esse tipo de pensamento. Os alunos eles não são preparados somente para o mercado de trabalho, eles são preparados também para a vida. Isso é o mais essencial, e eu acredito que é o papel da escola formar seres humanos. E, em consequência disso, do ensino tradicional prepara somente pessoas para o mercado de trabalho. Isso é o que faz um pouco das aulas serem complicadas. O nosso cérebro ele foi feito para resolver problemas. Então, se o design, esse tipo de pensamento que eu falei para vocês, ele está centrado na solução de resolver problemas, junto com a educação, tem um potencial de dar muito certo. O nosso cérebro foi feito para isso. Na escola tradicional, não, a gente chega lá e fica somente lá olhando para a cara do professor, o que torna um pouco a aula chata. Chata demais.
E é muito chato. Quem estuda em tipo de escola onde você simplesmente vai para lá, pode notar um pouco disso. Esse é um dos problemas também de tipo de aula chata, que 4 a cada 10 jovens desistem do ensino médio. Então é um número bastante grande. Provavelmente aqui a maioria deve estar no ensino fundamental, então tem a oportunidade de vocês darem o máximo aí. Mas tem um grande número bastante de pessoas que desistem do ensino médio porque as aulas são consideradas chatas e eles se perguntam, para que eu vou estudar? Não tenho por que eu estudar. Então, se a gente procurar coisas que a gente possa aplicar na educação, a gente pode ver pessoas mais engajadas com o desejo de terminar seus estudos. E não simplesmente por terminar os estudos, mas, acima de tudo, preparando pessoas competentes para resolver problemas do mundo. Esse tipo de planejamento que eu estou falando para vocês, essa metodologia, ela vai estar centrada no humano e ela vai estar preocupada com o processo e não somente com o resultado. Tem as escolas que simplesmente se preocupam com o resultado, que é a nota do final do bimestre. Não deve ser a nossa preocupação. Nessa escola inovadora e criativa, o foco vai estar no processo que o aluno está se desenvolvendo emocionalmente e como pessoa. Eu acredito que, para a gente transformar a nossa educação, a gente não precisa de muito. A gente pode pegar a garrafa PET, temos o Arduino, temos a robótica, e fazer isso, um tipo de educação que deixa as pessoas com vontade de chegar na escola e poder simplesmente estar lá porque tem prazer de estar lá, tá bom? E também a gente pode tentar com essas ferramentas, por exemplo, a gente tem o Movimento Maker, a gente tem diversas ferramentas que a gente pode aplicar com a educação e ver pessoas transformadas. E a gente não precisa de muito para isso. Tem essa operação matemática, só que não, que a gente pode utilizar, que é o Design Thinking mais educação, e a gente pode transformar uma escola onde você é aluno, a gente tem prazer de estar na escola. E eu sou o Vinícius. Eu estou procurando também aprender mais sobre isso, e eu gostaria de convidar vocês. Vocês são um protagonista para transformar a escola do futuro. Obrigado.